Notícia quentíssima para o torcedor cruzeirense. Já de cara, vamos comentar com vocês sobre a possibilidade de Gabriel Barbosa ser reforço do Cruzeiro. Eu vou até colocar na tela as palavras do Mauro César, jornalista que trouxe atualizações sobre esta possibilidade. Só lembrando, o Pedro Lourenço já falou que o Gabriel Barbosa é um sonho, o Vene Casagrande cravou recentemente que o Cruzeiro teria sim um interesse e apresentaria uma proposta para contratar o atleta. Mas a nova informação, a mais atualizada de todas, divulgada na madrugada pelo jornalista Mauro César, é de que o Cruzeiro já teria fechado o elenco para a temporada de 2024 e que o próprio atleta não estaria no radar do Cruzeiro. É a informação que é passada pelo jornalista Mauro César. E até fico um pouco feliz sobre esta situação, porque, pelo que está sendo falado, o Flamengo deve pedir pela liberação imediata do jogador cerca de 20 milhões de reais. Um cara que está há 6 meses do final do seu contrato, você simplesmente paga 20 milhões de reais? E outra, estão falando que o Gabriel Barbosa, além de luvas, 5 anos de contrato, estaria interessado em receber um salário na casa dos 3 milhões de reais. Nem quando o Gabriel Barbosa foi campeão da Libertadores, ele recebia um salário tão alto. E eu cravo para vocês, não há um jogador no futebol brasileiro que mereça receber 3 milhões de reais por mês. Agora, família, prestem atenção. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do Mauro César. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção nas palavras do Mauro César. Sociais. Bem, gente, momentos antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro do Maracanã, eu mantive contato com duas pessoas importantes do futebol cruzeirense. Duas pessoas importantes do futebol do Cruzeiro. E confirmei com ambas. O Cruzeiro, nesse momento, não vai buscar Gabriel Barbosa. Pode até ter existido interesse em outro momento, tudo mais, mas hoje o Cruzeiro não vai buscar o jogador. Desde o momento que se especulou lá atrás a possibilidade de contratação do Gabriel pelo Cruzeiro, e já faz aí mais de mês, o time fez várias contratações. O Alexandre Matos, que chegou recentemente ao clube, voltou ao clube, foi ao mercado, contratou vários jogadores. O Matheus Pereira foi contratado, por exemplo, em definitivo, ele que é um dos melhores jogadores do campeonato, o destaque do time do Cruzeiro nesse Brasileirão, nessa temporada. O Caio Jorge agora foi contratado, atacante que era do Santos, que estava no futebol italiano. Ou seja, o Cruzeiro fez vários, e é atacante, é centroavante, diga-se de passagem. Não é exatamente característica do Gabriel, mas é um homem de ataque. Então o Cruzeiro fez várias contratações, tem outros jogadores para a posição, e a informação que eu tenho é que o Alexandre Matos, nesse momento, encerrou o ciclo de contratações. Não deverá mais contratar jogadores nesse período de meio de ano. Fecha aí com esse elenco para a sequência da temporada, salvo aí uma grande surpresa. Então, nesse momento, gravando um pouco antes do jogo Flamengo e Cruzeiro, a posição do Cruzeiro não vai atrás do Gabriel Barbosa. Muita gente dando como o destino mais provável do atacante seria o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai atrás do Gabriel Barbosa. Essa é a informação que apuramos há pouco, repito, com duas fontes importantes do Clube Mineiro. O Cruzeiro fica aí com os jogadores que tem. E aí tem uma série de questões que a gente tem que avaliar. Para quem vai contratar o Gabriel? Ele ainda não sabe se vai ser absolvido ou não daquela condenação pelo doping, não por si. Diga lá, Daniel. Então, a notícia é importante nos bastidores, tanto de Cruzeiro quanto de Flamengo e Gabigol. O Alexandre Matos esteve no Maracanã e revelou se o Cruzeiro vai fazer a proposta por Gabigol. Abre aspas, 0 interesse. Para esse ano já encerramos. Não iremos nele, não fomos em nenhum momento e não vamos. Fecha aspas, declarou Matos em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, batendo assim o martelo nesta especulação em cima do atacante flamenguista. Olha só, família, separei aqui para vocês o que a imprensa esportiva falou sobre o desempenho do Cruzeiro. Claro que eu assisti 3 programas e durante esses 3 programas eu separei apenas onde falam sobre o maior time de Minas Gerais. Até porque eles só falam de Flamengo, Corinthians e essas equipes. Quando elas ganham, aí que piora mesmo, só vai falar deles. Então eu separei 3 programas, a galera da ESPN, da Sport TV, e separei as principais falas
quando eles elogiam o trabalho feito pelo Fernando Seabra. Trabalho este que muitas vezes não é reconhecido nem pelo nosso próprio torcedor. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho feito pelo Fernando Seabra. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre esta situação. Na linha, metade do time. E aí você muda as dinâmicas do time. Hoje, por exemplo, quando o Flamengo no primeiro tempo perdeu o meio de campo, após fazer 1-0, 3 jogadores do Cruzeiro se destacaram no meio de campo. Nos 3 jogadores, os 3 volantes, entre aspas, né? O Romero, o Lucas Silva e o Ramiro. Eles passaram a ganhar o jogo ali, passaram a controlar o jogo, indo às divididas, se antecipando, fazendo bons passes, saindo em transição rápida. E o Flamengo se viu acuado e houve um empate do Cruzeiro. Aí o que o Tite foi obrigado a fazer? Porque o bicho está pegando, né? Hoje uma rodada extensa, né? Vários jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, por exemplo, o Flamengo voltou a vencer, né? Venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. O Paulo Andrade, o Lédio Carmona, o Intrépido e Dodô contam pra gente como foi esse jogo. Oi, Felipe! Olá a todos que estão ligados no Troca de Passes aqui do Maracanã, trazendo as informações do que foi uma grande vitória do Flamengo num grande jogo, 2-1 para cima do Cruzeiro. O jogo entregou aquilo que a gente esperava, o Flamengo continua muito forte dentro de casa e o Cruzeiro tem de resolver esse dilema. Uma campanha muito pobre, fora do Mineirão, tem apenas uma vitória, voltou a perder hoje, mas num jogo que teve muita história. Do Cruzeiro, Lucas Romero no primeiro tempo, muito bem. Correu muito. Matheus Pereira jogou bem também, enfim. Mas eu acho que ele tomou algumas decisões erradas, mas fez um bom jogo. Mas enquanto teve fôlego, Lucas Romero. O Cruzeiro que, assim, apesar da derrota, o torcedor com toda certeza comemora o dia 10 de julho que se aproxima, quando poderá utilizar os reforços e será, vocês até disseram, usaram esse termo durante a transmissão, um novo Cruzeiro para a sequência do campeonato. Eu acho que são jogadores importantes que vão agregar bastante. Eu acho que o time coletivamente do Cruzeiro vai bem, o Fernando Seabra é um ótimo treinador. E com os reforços a tendência é o Cruzeiro ficar mais forte. Só que tem que se atentar quando joga fora de casa. São detalhes que, se o Cruzeiro corrigir, ele vai brigar na parte de cima da tabela, com certeza. É isso então, Felipe, amigos, trazendo as informações. Bom jogo, né? Aliás, Foi. Ótimo trabalho do Fernando Seabra, né? Se apresentando para o torcedor de uma maneira geral brasileiro como técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu 2 posições na tabela de classificação hoje, né? Era o 5º colocado, agora é o 7º, mas isso não apaga o que ele vem fazendo de bom e hoje, mais uma vez, um bom jogo. O Cruzeiro sofreu, acho que um pouco com os desfalques ali atrás também, né? O Zé Ivaldo hoje não pôde jogar, já não tinha o Marlon, lateral esquerdo, mas o Kaique fez um grande jogo, achei, né? Foi muito bem. Agora, uma coisa, acho que dá para dizer claramente assim sobre esse Flamengo, independentemente de todos os desfalques. Precisa ser feito um elogio ao Cruzeiro, e mesmo diante dos desfalques do Flamengo, para mim o Cruzeiro construiu, taticamente inclusive, com base no ótimo trabalho do Fernando Seabra, mais vantagens ao longo do jogo do que o Flamengo. Faltou um pouco mais de contundência para definir em alguns momentos. O jogo foi muito desconfortável para o Flamengo em vários momentos. Contundência essa que o Cruzeiro espera ter com os reforços que vão chegar na janela, né, Jéssica? Porque claramente ali falta um pouco de material humano, né, para que o Cruzeiro consiga definir melhor os seus jogos de acordo com as oportunidades que ele consegue criar ao longo das partidas, né? E quando você acrescentar esses jogadores que vão chegar na janela, né, o peso de um Caio Jorge, tem o Lautaro Dias que fez ótimos campeonatos recentemente pelo Independiente Del Valle, fora Mateuzinho, Cássio e por aí afora, deve estar esquecendo de outros ainda aí, porque a lista é extensa, o Wallace, né? O Cruzeiro tem a impressão de que ainda vai melhorar bastante, né? Pois é, mas antes da chegada de Fernando Seabra, né, mais ou menos há um mês atrás, a gente olhava para esse Cruzeiro e era um Cruzeiro completamente dependente dessa janela para prosperar no campeonato. Mas Fernando Seabra chega e ajusta esse Cruzeiro, fazendo um meio-campo muito forte, dependendo bastante de marcação, conhecendo exatamente o comportamento de cada jogador, porque ele já tinha esse conhecimento do grupo. E aí, hoje é um Cruzeiro que esses reforços vão chegar e vão agregar em qualidade, mas é um time que já é consistente. Ele conseguiu atingir esse patamar com muita velocidade. Então, vão chegar jogadores que vão começar a ser encaixados dentro de um padrão tático que já está consolidado. Isso é muito interessante, porque eu imagino um segundo semestre bem interessante para o Cruzeiro, de uma equipe bastante competitiva. O jogo de hoje foi muito bom, achei um jogaço no Maracanã, pelas duas equipes. Acho que o Tite
foi importantíssimo na vitória do Flamengo, porque o primeiro tempo se desenhava muito mais para o Cruzeiro. O início do jogo foi de um Flamengo marcando alto, e aí isso estava complicando o jogo do Cruzeiro para se desenvolver. Mas essa pressão alta a gente sabe que dura uns 25 minutos, quando o Flamengo baixou um pouco. Campo para cobrir lateralmente, conseguia fazer uma inversão e buscava o espaço. Mas sair da pressão do Cruzeiro não foi fácil para o Flamengo. E aos poucos, o Cruzeiro começou a exercer outras vantagens do jogo. O Flamengo não achava o Matheus Pereira no movimento de sair de um falso 9 para vir no meio e fazer superioridade. Os dois atacantes, por vezes, vinham participar. Os laterais do Cruzeiro passavam. O Cruzeiro juntava muita gente no meio de campo, que hoje do Flamengo é esvaziado, porque o Lohan não tem essa característica de fazer recomposição, então ficava basicamente o Alan e o Gerson como os dois meias, os pontas ocupados dos jogadores de lado. O Lohan não recompõe tanto e o Cruzeiro fazia superioridade. O primeiro tempo termina muito ruim para o Flamengo, mas muito ruim. Sai o gol do Matheus Pereira, tem outras situações que o Cruzeiro se aproxima de criar oportunidades, e a entrada do Flamengo faz o 2-1 num lance que é muito influenciado pela... Tem a lesão do Neres no mesmo lance, acaba também sobrando espaço. Tem mérito do Flamengo na bola parada, que melhorou muito, mas para mim o Cruzeiro era melhor ali também. E o Flamengo faz o 2-1 e depois sim o Cruzeiro tem um pouco mais de dificuldade de ameaçar, consegue ficar mais com a bola, era natural isso no jogo, mas enfim, estrategicamente foi um jogo muito rico, e a forma como esse Cruzeiro hoje se estrutura para defender me chama muito... Se estrutura para jogar mesmo, taticamente, estrategicamente, me impressiona bastante. Quando o Cruzeiro perdeu para o Atlético na terceira rodada, tomando 3 gols no primeiro tempo, eu disse aqui que o Cruzeiro me preocupava em termos de Campeonato Brasileiro. O Henrique Fernandes estava participando, tinha feito o jogo, ele me alertou que ele achava que o time ia crescer. Está claro que ele estava certo e eu estava errado. Está crescendo realmente. O time do Cruzeiro tem se mostrado bastante competitivo aí nessa fatia de Campeonato Brasileiro. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!